Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Que Deus abençoe os amados irmãos, Deus abençoe o irmão Luiz. Nós estamos mais uma vez aqui na casa do irmão Luiz, que ele cedeu para nós fazermos esse pequeno culto de adoração a Deus e também para transmitir para todos os que quiserem assistir a outra porção agora, que está pregando nesses dias, nesses últimos tempos em que estamos vivendo, ou melhor, no último tempo, em que estamos vivendo aqui, com a mensagem do irmão William Marion Branham e com o adicional após Branham, porque nós somos após o irmão Branham. Então tivemos o pastor Osmar Rodrigues Costa como primeiro adicional e continuamos agora a pregação com Apocalipse 10, do 8 ao 11, conforme o Senhor Jesus Cristo tem me feito o meu chamado. Então hoje nós adoramos um pouquinho a Deus com um hino ao Senhor e convidamos o Senhor para estar conosco aqui nesta adoração da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo se faça presente. Nós agradecemos a Ti, ó Pai Celestial, por isto. Então agora nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas também e vamos orar ao Senhor e adorar a Deus com as ofertas. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nessa tarde
para falar mais um pouco da tua palavra, para que possa essa palavra abençoar aos amados irmãos e amadas pessoas, por onde esta palavra ir e adentrar aos lares das pessoas, ou aos lugares onde eles estiverem. Que seja uma bênção para nós aqui, que seja uma bênção para todos os que ouvirem, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Yeshua. Yeshua também é nome do Senhor, aliás, é o nome original do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome hebraico, Yeshua. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que eu trouxe para nós aqui. Vamos ver se eu consigo transmitir para os irmãos aquilo que Deus tem me passado para que eu possa passar aos irmãos. O nome da pregação vai ser o Ministério da Noiva e a Mensagem de um Só Homem. O Ministério da Noiva e a Mensagem de um Só Homem. Para nós começarmos a falar neste assunto, então, aqui, eu preparei para os irmãos um pouquinho da palavra, vamos ler na Bíblia, no livro de Apocalipse, onde fala aqui do capítulo 10, do 8 ao 11. Mas eu vou ler do 7 ao 11, para poder explicar um pouquinho sobre este 7. Então, no 10, Apocalipse 10, 7 em diante, o 7 diz o seguinte: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O que nós entendemos por isto? Esta parte aqui deste versículo, irmãos, deste verso da palavra, esta parte já se cumpriu. Esta parte se cumpriu com o Elias de Malaquias 4, 5 e 6, que foi enviado para nós. É o irmão Branham, o profeta Branham cumpriu esta parte. Então ele veio, trouxe a sua mensagem ao mundo, e assim nós, os que reconhecemos ele, como o sétimo e último mensageiro das eras da igreja. Então nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo, o irmão William Marion Branham como profeta mensageiro, o último das eras da igreja, da era de Laodiceia. Mas continuando, irmãos, então do versículo 8 em diante do mesmo capítulo diz: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse... Vejam bem, tornou a falar comigo. Aqui quem está falando e que deixou escrito isso para nós foi o apóstolo João, irmãos, aquele da ilha de Patmos, aquele que foi exilado lá na ilha de Patmos, foi ele que deixou escrito isso. Então ele está falando para nós aqui, dizendo que a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, com ele, né? E disse: vai, toma, e toma do livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vejam aqui, irmãos, que estes versículos estão falando que quem comeu deste livrinho foi o profeta, o apóstolo João, aquele exilado na ilha de Patmos. Ele, então, apareceu esta visão para ele. Então diz assim no 10: E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Já no versículo 11, então, termina dizendo: Ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta parte aqui é onde disse Deus para o apóstolo João: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis, irmãos. Isto não se cumpriu nos dias de João, cumpriu-se nos dias após João e depois dele já ter, então, falecido, sido recolhido. Para João foi dada aquela visão em que ele comeu aquele livrinho. Esse livrinho que ele comeu eram
aonde tinha os mistérios de Deus revelados a ele. Entenderam, irmãos? Mas ali há uma profecia, no versículo 11, que diz: e ele disse, me importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. É aqui, irmãos, neste versículo, que quando o primeiro adicional pregou ali, houve uma pequena confusão que começaram a chamar ele de João, porque estavam querendo dizer que ele cumpriu esta parte de profetizar aos povos e nações e línguas outra vez. Sim, isto foi incumbido a este adicional, que foi o pastor Osmar, que assim nós cremos, que foi incumbido de profetizar outra vez a muitos povos, nações e línguas. Porém, ele não é João. Ele apenas cumpriu uma parte lá no futuro, depois de João ter sido recolhido. Então, ele cumpriu aquela parte de profetizar outra vez. Mas o que ele teria que profetizar outra vez? Vejam bem que João recebeu aquelas revelações e, depois de um tempo, partiu. Passaram-se muitos anos, até que chegou o ano 2000 para se cumprir esta parte, aonde que teria que profetizar outra vez a muitos povos, nações e línguas. Era João que ia fazer isto? Não. O apóstolo João já tinha cumprido a parte dele. Mas vejam que este primeiro adicional, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que é a pessoa estranha da profecia, que eu chamo de profecia, onde foi pregado pelo irmão Branham Espírito da Verdade, na mensagem Espírito da Verdade, aonde o irmão Branham, no parágrafo 3, ele diz assim: pode ser a minha hora de ir para o lar, dá a impressão que é mesmo, se for, haverá alguém que se levantará depois de mim, que levará adiante a mensagem, ele será uma pessoa estranha. Então, por isso nós chamamos o pastor Osmar Rodrigues Costa de pessoa estranha. A pessoa estranha. Porque ele, então, cumpriu esta parte da profecia. Então, ele não é João. Ele é a pessoa estranha que cumpre esta parte de Branham ali na mensagem Espírito da Verdade, dos parágrafos 42 até o 44. E, mais especificamente, o pastor Osmar se encaixa no 43, parágrafo 43 da mensagem. Por isso, então, que estou falando hoje sobre o ministério da noiva e a mensagem de um só homem. Nós vamos chegar lá. Então, vejam, irmãos. Então, importa que profetizes outra vez a muitos povos, mas veja como ele vai profetizar outra vez se ele não é profeta. Pastor Osmar não nasceu profeta. Mas ele, ao mesmo tempo que ele é profeta, ele não é profeta, mas ele é pastor. E o irmão Branham chama os pastores de profeta menores, na mensagem de Branham. O pastor é um profeta da sua congregação, na qualidade de pastor. Porém, irmãos, temos que enxergar uma pequena diferença que há entre aquele que vai ser o adicional para cumprir a mensagem após Branham dos demais pastores que seguem aquele adicional. Porque este adicional ele vem com uma mensagem para a hora e o momento. Irmão Branham foi o que cumpriu a mensagem da hora e do momento dele quando ele pregou a sua mensagem. Então ele cumpriu a parte de revelar os mistérios e restaurar toda a palavra de Deus para nós. Mas ele já estava dizendo que após ele partir, Deus certamente levantaria outra pessoa, se não se desse o arrebatamento, em outras palavras. É lógico, por quê? Porque a noiva, meus irmãos, a noiva, eu não acredito que fica sem um líder. Nada nesta vida é feito sem líder. Até mesmo um chefe de cozinha. Se você vai trabalhar num restaurante, por exemplo, na cozinha tem que ter o chefe de cozinha. E ele vai mandar nas cozinheiras ou nos que são os seus auxiliares. O dono de uma empresa é o líder daquela empresa que ele fundou. Tudo nessa vida precisa um líder. Até mesmo uma dona de casa. Se ela tiver uma pessoa que vai auxiliar ela naquela casa, que ela é a dona da casa,
ela vai mandar uma empregada da casa. Ela que vai dirigir todas as coisas. E o seu marido vai dirigir o lar. Entenderam, irmãos? Então, nada neste mundo fica sem liderança. Até mesmo o povo de Deus. Não há exemplos na Bíblia em que Deus fizesse um povo andar à frente que não tivesse uma liderança. As primeiras lideranças que o povo teve sempre foram os profetas do Antigo Testamento. Cada um deles, no seu tempo, cumpriu a sua parte. E era sempre Deus neles, conduzindo aquele povo para Deus. Então vejam, como é que o pastor Osmar ia profetizar o quê? Ora, irmãos, ele foi levantado após Branham e cumpria-se ali a profecia ou o dito que o irmão Branham disse que após eu partir, certamente Deus levantaria um outro no meu lugar. E isso aconteceu. Nós vimos isso do ano 2000 ou um pouquinho antes do ano 2000 para cá, até o dia em que o pastor Osmar então foi recolhido no dia 9 de janeiro de 2024. Então vejam, irmãos, pastor Osmar foi um dos pastores que estiveram lá em Goiânia, pregando junto com o pastor Joaquim Gonçalves. Mas pastor Joaquim Gonçalves é um que foi convertido na mensagem de Branham através do mensageiro que veio para o Brasil e o apóstolo, irmão, Arte Lúcio Martim. Então vejam, tudo segue uma linha e tudo corretamente. Vejam que Deus não é confusão. Ele faz as coisas sem confusão. O irmão Branham ainda estava vivo e ele então enviou ali o irmão Martim para o Brasil e o Brasil pregou esta mensagem e cumpriu-se a profecia aquela ao meu servo do Brasil que dizia que esta mensagem seria pregada ao redor do Brasil e atingiria outras nações ao redor do Brasil. Vejam bem, o que é isto que estava acontecendo? O ministério da noiva. Era uma noiva, era a noiva de Cristo naquele tempo, cumprindo-se desta maneira. Então, Joaquim Gonçalves Silva converte-se. O irmão Arte Lúcio Martim é batizado e começa a sua pregação. E através da sua pregação ele torna-se apóstolo também, porque ele também, através da pregação dele, foi alcançado outras nações ao redor. Então ele foi um apóstolo àquelas nações ao redor. E irmão Arte Lúcio Martim cumpriu também a sua parte, foi retirado, foi recolhido e ficou ali Joaquim Gonçalves mais um tempo ainda, evangelizando. Era parte da evangelização da mensagem. Porém, vejam, não estava ainda na perfeição. Era a primeira etapa e a segunda etapa aqui no Brasil se cumprindo. Enquanto o irmão Branham cumpria as partes dele lá nos Estados Unidos da América, Jeffersonville, onde está o tabernáculo Branham, e as viagens que ele fazia nos países onde ele ia. Então vejam, irmãos, nós não temos uma mensagem de João. Eles provavelmente chamam de mensagem de João porque aqui fala Deus falando para João: importa que você profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então começaram a chamar de mensagem de João, mas não é mensagem de João. É a mensagem do primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, cumprida no parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade à pessoa estranha. Então é assim que nós cremos. Então nós temos que reconhecer que o pastor Osmar Rodrigues Costa foi esse primeiro adicional. E ao ser retirado, ali termina o seu ministério. Mas não é o ministério de João. Aquilo continua. Por quê? Porque não se deu o rapto. Então vejam, irmãos, a noiva, a esposa de Cristo, não fica sem liderança. Ele era o líder ali, em que tinha um quíntuplo do dia que o seguia. Enquanto aquele quíntuplo o seguia, era o quíntuplo da hora. Era o quíntuplo que pregava aquela mesma mensagem,
o qual o primeiro adicional, então, estava pregando e levando adiante esta mensagem. Agora vejam, ali. Aqui, irmãos. Então, esta mensagem, irmãos, aqui, ó. Vamos ler aqui em perguntas e respostas. Deixa eu pesquisar aqui para os irmãos sobre os selos, que foi pregado em 24 de março de 1963, no parágrafo 233. Na pergunta número 22 desta mensagem, perguntaram ao irmão profeta Branham: a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Perguntaram isso para o irmão Branham. Ele respondeu, no parágrafo 233, com certeza, é isso que está acontecendo agora mesmo. Vejam bem. Então aqui ele já começa dizendo acontecendo agora mesmo, ou seja, em outras palavras, aqui eu estou pregando o ministério da esposa, da noiva para vocês. Era o que o irmão Branham estava dizendo no momento dele. É isso que está acontecendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente. Mas esta noiva de Cristo é a noiva de Cristo do último tempo, da era de Laodiceia, com o mensageiro irmão William Marion Branham. Não é aquela que está adormecida no passado dos outros mensageiros das eras. Certamente, é a mensagem da hora. Vejam, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo. Com certeza ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? O irmão Branham pergunta. A congregação responde, amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Fazendo uma pausa aqui. Essa é a noiva de Cristo que está sujeita à mensagem de um só homem. Ou seja, que reconhece a liderança atual do profeta Branham como esse só homem da hora, no dia que irmão Branham está vivo e que reconhece ele como o mensageiro da última era de Laodiceia. O povo tem ele como só homem da hora. Então, o quíntuplo verdadeiro e único da hora também é aquele que está sujeito à autoridade do profeta, o qual Deus o instituiu a isto no seu dia em que pregou sua mensagem. Continuando agora com a leitura da mensagem de Branham. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, aqui o irmão Branham falando, no parágrafo 233. Grande ministério. O ministério da hora. Será tão humilde. Vejam, grande ministério, vírgula, o ministério da hora, ponto. Aí ele diz, será tão humilde, ponto de novo. Mas percebam, irmãos e pessoas, será um ministério humilde, mas iniciou o grande. Por isso que diz ali, será um grande ministério, o ministério da hora, ponto. Mas será tão humilde. Então, duas coisas. Ele iniciou o grande com o próprio profeta, trazendo para nós as revelações de todos os mistérios da Bíblia, e era grande em poder de cura, com a unção do profeta Elias sobre o irmão Branham. Mas com o passar do tempo ocorrem divisões, chacoalhares de Deus para ir peneirando, e assim irem ficando somente os verdadeiros, entre todos os que realmente creem nesta revelação de um só homem. Agora, quem é esse povo? Esse povo, quem são? A noiva? Quem é esse
povo que crê nesse um só homem. E vejam, esse ministério de um só homem, a mensagem da hora iniciou lá com o irmão Branham. E ela está até hoje aqui. É a mesma mensagem, porque a mensagem de Branham é a mensagem da verdade e é a única mensagem para nós até o arrebatamento, até o fim. É a única. É a mensagem de William Marion Branham. Iniciou com ele. Porém, ele profetizou em espírito da verdade que haveriam adicionais. Né? O adicional do pastor Osmar, que cumpriu com ele, a pessoa estranha. Como é que nós sabemos que cumpriu com ele? Pelo que ele fez. Para quem conheceu o ministério dele e viu as pregações dele, então chegaram à conclusão de aquele homem estar cumprindo aquela parte da pessoa estranha. Como é que nós sabemos que o irmão Branham cumpriu Malaquias 4, 5 e 6? Quem é que disse para vocês? Foi Deus que apareceu e disse, esse aí é meu profeta? Claro, foi também, porque o irmão Branham foi vindicado quando ele fazia um batismo no Rio Ohio, e na 17ª pessoa apareceu uma luz sobre ele e disse, esse será o precursor da minha segunda vinda. Era Deus, então, ali percursando o profeta. E o profeta ganhou aquela autoridade naquele dia de ser, então, aquele mensageiro da era, reconhecido como o último e sétimo anjo. E com essa autoridade que ele tinha, então ele profetizou que haveriam adicionais após ele. Então, se nós temos que obedecer ao profeta, temos que entender que ele tinha autoridade para isso. E Deus revelou isso a ele e ele profetizou que haveriam adicionais. Então, nós temos que continuar seguindo esta linha sempre do profeta, porque é tudo uma linha imaginária que começou do alfa até o ômega, passou pelos outros mensageiros das eras passadas, tudo numa linha. Deus não é confusão. Desde o Antigo Testamento, Deus nunca foi confusão. Ele falava com os profetas e foram se cumprindo com o passar dos anos e do tempo. E hoje nós estamos aqui, perto do fim, ainda com o cumprimento das profecias bíblicas e das profecias que irmão Branham também deixou ali, falado para nós da noiva, da esposa. Hoje já somos esposa. Então, quem são a noiva? São as virgens prudentes, citadas na parábola das 10 virgens, no livro de São Mateus 25. As virgens prudentes são a noiva. E hoje, já casada com a palavra revelada por Branham, após ele descer da nuvem de 28 de fevereiro de 1963, e revelar os mistérios dos 7 trovões para a noiva na terra. Então, precisamos compreender que esse ministério da noiva, esposa hoje, tem a ver com a mensagem de um só homem. É a mesma coisa. É sempre um só homem à frente de um ministério, e esse ministério, atrás daquele homem, é Deus com aquele homem. Deus fala aquele homem, ou inspira aquele homem, e trabalha com aquele homem. Deus não vai olhar para nenhum outro lugar que não seja aquele homem. Agora nós podemos dizer, mas como que Deus age nas denominações fazendo curas e milagres? Porque eles seguem Jesus Cristo pela fé, eles são a igreja de Cristo. As virgens não são as nécias, porque as nécias estão dentro da mensagem de Branham. Mas as virgens, eles são uma igreja pura, virgem, que hoje já está corrompida. São as filhas da igreja católica, separadas, divididas ali no tempo de Martinho Lutero, mas não estavam perfeitas. E Lutero trouxe uma parte da perfeição da palavra, uma pequena parte no tempo dele. E ali, aquela perfeição ficou daquele jeito que ficou. Mas tinha imperfeições ainda na palavra de Lutero. E essas imperfeições foram seguindo adiante, meus irmãos.
Até que foi cumprindo com o próximo mensageiro, subiu mais um degrau. Outro mensageiro subiu mais um degrau. E quando é que a palavra atingiu a perfeição? Quando chegou no sétimo e último mensageiro, aquele que pregou a perfeição. Por quê? Porque quando ele teve os mistérios revelados dentro da nuvem de 28 de fevereiro de 1963, que apareceu sobre o Cânion Sabino, lá nos Estados Unidos, ali foi revelada a palavra completa para ele, completou os mistérios. Então ele desce da nuvem e ele revela esses mistérios para nós. E deixa a noiva com a palavra perfeita. A noiva, o povo, mas não está perfeito ainda. O povo tem que entrar numa perfeição da palavra. Quando é que o povo vai entrar na perfeição da palavra? Quando todos estiverem unidos em uma única fé e debaixo de um único líder, que é o líder correto da mensagem, da hora, do dia e do adicional correto que cumpre após o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa. Porque isso tudo tem que cumprir. Porque há uma profecia no parágrafo 44 que diz: se não for isto, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. Aqui é a mensagem do Espírito da Verdade que estou lendo. Então vejam, eu não trocaria este dia por nenhum dia. Aqui eu estou pulando algumas partes agora, irmão. Mas veja, pode ser que seja o tempo de retornar. Aquilo se assemelha muito a isso. Se for o caso, levantar-se alguém após mim, que continuará a mensagem. Será um intruso, mas levantar-se-á após isto, e continuará a mensagem. Após isto o quê? Ele continuará após aquilo que não foi escritura. E nós constatamos que no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa haviam partes que ele pregou que não eram escritura. Por isso é que entendemos que esta outra porção agora, então, cumpre após isto, ou seja, após aquilo que não é mais escritura. E nós tivemos denúncias dizendo que o pastor Osmar fez isso, fez aquilo e tal, na época. Então, irmãos, aquilo comprovou, e quando o pastor Osmar dizia que todo o dízimo é do pastor e ele faz o que quiser com ele, isto não é bíblico, isto não é escritura. Irmão Branham nunca ensinou isto, e por ele não ensinar isto, nós já sabemos que já é um dos motivos que teria que vir então uma outra porção para que tudo voltasse ao normal e fosse colocado na ordem sem corrupção. E que tudo fosse feito normal, voltasse ao normal e a noiva então entrasse na fila novamente, porque ela está saindo da fila. Falando coisas assim, sai fora da fila. Da fila imaginária que nós vimos quando o profeta teve aquela visão, ou melhor, nem foi visão, ele foi arrebatado ao céu, e lá, um irmão, ele viu na fila aquelas irmãs de cabelo comprido, e haviam duas, parece que estavam saindo da fila, e ele disse: irmã, volte para a fila, volte para a fila. Aquela fila representa, então, que nós devemos andar na linha perfeita da palavra para conseguirmos o arrebatamento. Nós não podemos sair nem para a esquerda, nem para a direita, nós temos que ficar na fila. Então vejam, irmãos, aqui. Então precisamos compreender que esse ministério da noiva, hoje é esposa, já casada, tem a ver com a mensagem de um só homem. Vou ler aqui a mensagem. Em quem dizeis ser este, pregada em 27/12/1964 pelo profeta Irmão Branham. Aqui vamos buscar, aqui irmão, busca a mensagem. Um pouquinho, irmãos, que eu vou buscar aqui para nós poder ler essa mensagem.
Está um pouco lento aqui, meu celular não está querendo buscar as coisas aqui. Mensagem, quem dizer ser este? Agora vamos ver aqui. O parágrafo 123 em diante eu vou ler aqui, irmãos. Até o 129, diz o seguinte, irmão Brana falando para nós. Deus tinha chamado Moisés. Ele não queria ir. Aqueles profetas tinham tais coisas para fazer. Era uma coisa difícil de fazer. Eles não queriam estar saindo e ser escarnecidos. Eles queriam ter companheirismo, entrar com os demais e concordar com os irmãos. Mas vejam vocês, exatamente como eu creio, reticências, esqueci-me que o profeta foi, que disse, três pontinhos, eu não quero fazer isto. Em outras palavras, mas meu coração inteiro fica em chamas. Deus falou e tenho de entregar isto. Quer eles gostem disto, quer eles gostassem disto, quer eles o crucificassem, quer eles o apedrejassem, o que quer que eles fizessem. Deus falou em seu coração e ele tinha de dizê-lo, não para ser diferente, mas ser obediente. Obediência é melhor que sacrifício. O atender do que a gordura de carneiros. Vejam, isto estava em seu coração, ele tinha de fazê-lo. Isto era sua vida, ele não podia retê-lo. Havia algo, havia uma pulsação que os impulsionava. Eles não podiam abençoá-lo ou amaldiçoá-lo. Deus tinha um controle tão completo sobre eles que ele era sua voz, suas ações. Aleluia, diz o irmão Brana. Dê-me uma igreja que esteja tão completamente ungida com Deus que todas as suas ações e movimentos sejam assim, diz o Senhor. Caminhe naquela glória Shekinah, eu lhes mostrarei um Messias, ungido de Deus, de pé sobre a terra. Lá encontrava Moisés ao lado da sarça ardente e a glória Shekinah. De pé ali ungido, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, tira, apanha essa vara, transforma em uma serpente, lança-a novamente. Não importava o que qualquer outro dissesse, ele ia fazer isso. Disse, Senhor, mostra-me tua glória e estarei pronto para ir ao Egito. Eu não sou um homem eloquente, eu não consigo falar bem, mas tu somente deixa-me ver tua glória. E ele, aqui com letra maiúscula, Deus, a mostrou para ele. E ele desceu e tomou estas mesmas coisas, e para mostrar que ele era o Messias ungido, aquele homem apanhou o pó da terra e lançou-o no ar. E moscas e pulgas voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar senão Deus? Apanhou água no rio e derramou-a sobre a margem, e cada gota de água em todo o Egito transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso senão Deus? Que era isto? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias. Os egípcios tentaram rejeitar isto desse modo. Os incrédulos tentaram rejeitar isto, os crentes manufaturados tentaram da forma deles, mas a palavra de Deus levou-os diretamente para a terra prometida. Isso mesmo, eles eram ungidos. Ele era o Messias. Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isso traz. Vejam agora, quero que observem, meus irmãos. Agora lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos, elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido.
Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá. E eles disseram: isto tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um só homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz: creio nisto. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento. Aqui então, nesses parágrafos, irmãos, o irmão Branham está deixando bem claro para nós que a mensagem é de um só homem em cada tempo. Então, neste tempo em que pastor Osmar pregou, ele era o só homem após Branham. E talvez nós não reconheçamos, teve outros que reconheceram, eu demorei a reconhecer, eu reconheci muito tarde, ou pouco tarde, mas não era tão tarde, é que eu tinha um chamado de Deus e não sabia. Mas Deus, depois que eu me retirei daquele meio e fiquei sozinho, Deus estava falando comigo, e então Ele me mostrou o porquê do meu chamado. E assim Ele me mostrou sobre estas coisas que hoje eu estou pregando. Que a noiva não pode ficar sem liderança. O arrebatamento não se deu. Como é que vai ficar aí alguns dizendo que é o quinto para cá, outro para lá, divididos com um outro, e pregando a mensagem de Branham, porém nenhum deles concordando entre eles. Por causa do quê? Dos seus orgulhos próprios. É o orgulho humano que não está deixando estas pessoas se reunirem. E por que elas não estão se reunindo? Porque cada um deles que é pastor está na sua congregação pregando e achando que eles estão ali pregando com um quinto aceito por Deus. Não é mais aceito, meus irmãos, porque não tem a liderança escolhida por Deus. A liderança de um só homem tem que ser escolhido por Deus. Esta liderança poderia vir lá de Franca, que foi quem substituiu ao pastor Osmar. Tem um ocupando aquele lugar que era a cadeira do pastor Osmar, o lugar do pastor Osmar, o primeiro adicional, está ocupando lá aquele lugar. Então ali, se ele tivesse tido revelação, ele nunca ia dizer que aquilo é um tabernáculo local. É um tabernáculo local, porém uma mensagem que iniciou dali mundial para cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 11. Profetizar a todas as nações outra vez. Profetizar o quê? A mensagem do profeta Branham, relembrar, profetizar outra vez, relembrar as mensagens de Branham, para quê? Para chamar aquelas almas que ainda têm que ouvir esta mensagem, e estas almas estão por aí ainda tem algumas, eu creio. Estas almas estão dentro da própria noiva, a noiva dividida. Quem é a noiva? A noiva são os branhamitas. Quem são as virgens prudentes? As virgens prudentes são aquelas que creram na terceira etapa revelada e que creram no ministério do pastor Osmar, porém, dividiram-se também. E no momento em que Franca declara que ali não é mais um ministério mundial, mas local, então ali Franca sufoca novamente o Espírito Santo e está sufocando a mensagem que ela é mundial e tem que atingir, inclusive, Jeffersonville. Lá não foi revelado para eles essa mensagem, e se eles não vão ter revelação, isso é com Deus. Deus escolheu um lugar para que desse a revelação ao mundo todo.
Este lugar foi escolhido ali em Franca, e agora, já no tempo do pastor Osmar, já estavam sufocando o Espírito Santo com dizeres errados lá dentro, e agora vem o substituto dele, sufoca a mesma coisa, até piorando, deveria estar continuando, não sabe o lugar que está ocupando? É um lugar que deveria estar ocupando para continuar a mensagem. Mas, ao declarar isto, mostrou não ter revelação, mostrou entender dos rascunhos que tem da mensagem do pastor Osmar. Porém, onde está a revelação? Deus não revelou isto a ele. Deus revelou para aquele que está pregando a outra porção agora, e que fez um chamado para que um dia pudesse continuar. Então, na hora certa, a mensagem que tem que ser continuada até o arrebatamento, para que todos que se unirem com ele, então saberão que a noiva tem uma liderança. É como Josué, que após Moisés entrou com o povo à terra prometida, mas vejam que foi só poucos que entraram com Josué, a maioria morreu no deserto. Assim nos conta a Bíblia. Eles foram incrédulos. Quem são essa maioria que estavam com Josué? Os pastores do quíntuplo do dia do Osmar, que vão morrer no deserto. Se não enxergarem a mesma coisa. Somente as famílias de Josué e Calebe adentraram a terra prometida. Somente estas famílias entrarão ao arrebatamento, meus irmãos. Abram seus olhos e vejam a verdade da hora desse dia, para que vocês saibam que estão apenas pregando a mensagem de Branham sem fundamento agora. Porque o quíntuplo do dia não existe mais, o quíntuplo da hora sempre é sujeito ao mensageiro do dia. Aí ele prega aquela mesma mensagem, e o mensageiro do dia foi tirado, o pastor Osmar Rodrigues Costa foi recolhido, para dar lugar a outra porção agora, para corrigir as coisas que não são escritura. Tudo tem que vir ao 100% da palavra, porque 1% ainda não é o 100%. Vamos ver aqui, irmãos. Deixa eu ver como é que eu faço para buscar aqui. Aqui eu li nessa mensagem quem dizer ser este, né? Agora eu vou ler aqui, irmãos, para ver o que irmão Branham fala para nós a respeito ainda deste assunto. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Deixa eu ver aqui se tem a data. Pregado em 28/7/1963. Vamos ler aqui, irmãos, no parágrafo, para vocês entenderem como o que eu estou falando não está sem fundamento na mensagem do profeta. Parágrafo 489 em diante, até o 500. Vamos ver o que irmão Branham diz para nós aqui. Isso passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isto até que passe. Isto somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante, até o fim desta mesma hora. Viram o que o irmão Branham falou aqui? Irmão Branham está confirmando o que eu estou dizendo para os irmãos. E isto passou pelos mensageiros das eras, passou pelos profetas do Antigo Testamento, que eu estava dizendo antes. Irmão Branham está confirmando aqui. O que passou? A mensagem de um só homem, a liderança de um só homem. Sempre Deus trabalhou com um. É isso que irmão Branham está confirmando aqui. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus,
que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nessa pessoa, o prisioneiro, a um indivíduo. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Aqui é irmão Branham falando, estou lendo para vocês aqui o que está nos parágrafos do irmão Branham, e agora vou para o 492, continuando. Jesus nunca disse agora, Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele pessoalmente. Quando Deus apareceu a Moisés, foi para ele pessoalmente a incumbência. Quando Deus apareceu para Josué, foi para ele pessoalmente, dizendo, Josué, eu conduzi Moisés, agora vou conduzir você e você conduzirá o povo. Da mesma maneira que fui com Moisés, serei contigo. E quando ele apareceu e falou com Samuel, ele disse a mesma coisa ao profeta Samuel no tempo de Davi. Ele disse, Samuel, serei contigo. E assim Deus fazia. E isso foi igualmente nos tempos de Jesus Cristo com os seus discípulos e dos seus discípulos com o seu apóstolo inicial, ali, primeiro mensageiro da era, apóstolo Paulo. E vejam que Paulo era um homem que nem reputação tinha. Era um homem que perseguia a igreja, matava os cristãos, assassinava os cristãos, torturava os cristãos. Perseguia, ele não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. A mesma coisa que hoje Israel ainda não acredita que Jesus Cristo é o Messias. É poucos no povo de Israel que creem nele. Então, a mesma coisa acontece hoje, irmãos. Então, irmão Branham continua dizendo, sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nem um só cabelo de sua cabeça perecerá. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei ele vida eterna e eu ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele. Um indivíduo, não um grupo. Um indivíduo. Irmão Branham repetindo aqui. Todo o inferno está contra isso. Todo o inferno está contra esse indivíduo. E só eu, irmãos, posso dizer para vocês o que eu tenho passado, desde a minha adolescência até os dias de hoje que estou aqui. Quantas lutas eu tenho passado, quantas perseguições, quantas calúnias de pastores pelas minhas costas, falando coisas sem conhecerem a minha vida verdadeira aqui. Porque o meu pastor era lá longe, tinha que ser pela internet, e então começou a ficar as coisas desse jeito, quando você não tem um templo para frequentar, e quando tem um templo também começam a pegar no teu pé, porque eles veem que você é um pouquinho diferente deles e tal. E não foi assim com o pastor Osmar Rodrigues Costa, quando estava lá em Franca? Ah, vocês sabem que foi. Vocês que foram companheiros dele, lá, vocês sabem que ele era um homem perseguido. Até o ponto que disseram, nós não te queremos mais aqui, você prega diferente demais de nós, está saindo do nosso sistema. Já estavam num sistema que queriam que ficasse naquele sistema daquele homem Joaquim Gonçalves Silva. E ai de quem dissesse um não e se arrastasse para cá ou para lá. Mas eles estavam corretos, porque tinham que obedecer à voz do pastor, aquele maior, Joaquim Gonçalves era. Então, o que entra em cena nessas horas, quando o homem não pode mais afastar
ali aquele que já está saindo fora da fila, quem é que afasta a pessoa? O próprio Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo entra em cena e ele recolhe aquela pessoa para colocar o outro continuando a sua palavra, com a mensagem de um só homem. E assim foi, até que o pastor Osmar, do ano 2000 para cá, começou a pregar esta mensagem para nós. Então, quem creu nele, tudo bem. Mas temos que corrigir isto. Ela não é a mensagem de João, ela é a mensagem da pessoa estranha para nós no dia de hoje, o pastor Osmar. Porém, agora a mensagem da hora não é mais a Aline Franca, não é mais o pastor Osmar. A mensagem da hora é a outra porção agora, que continua com Apocalipse 10, do 8 ao 11. E o quíntuplo verdadeiro, se tiver um quíntuplo verdadeiro, tem que sair daquilo ali. Porque assim é que diz a palavra, tanto da Bíblia como do irmão William Marion Branham, que eu li para vocês e continuo aqui. Porém, seu ministério é somente revelado à sua noiva amada. Parágrafo 496 dessa mensagem aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, seu ministério é somente revelado à sua noiva amada. Vejam bem, a sua noiva, a sua esposa, as virgens prudentes, aquelas que têm o azeite, a palavra revelada da verdade do dia, as quais as denominações aí fora não têm, e as quais as denominações da mensagem de Branham não têm, as quais Jeffersonville, com o irmão Joseph Branham, com todo respeito a ele, não tem. Deus não deu a ele, ele não quis crer. Ele mesmo não quis crer no pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele não quis. Fazer o quê? Deus não abriu o entendimento dele naquela época. Vamos crer que Deus fará ainda chegar esta mensagem ao irmão Joseph Branham e que possa abrir o entendimento dele, saber que o lugar dele é um lugar abençoado, é aquele lugar de trazer as mensagens para nós termos o alimento material para nós termos o alimento material, que é esses livrinhos que ele faz nas gravações da voz de Deus para nós, ali como Goiânia também fez para nós, como outros traduzem também para nós, tudo é alimento. Se está traduzido correto, é alimento para nós. Porém, esse alimento tem que ser pregado por uma pessoa da hora. E esta pessoa da hora, então, com o quíntuplo do dia e tudo na ordem correta, estarão unidos em um só corpo. E este corpo, então, irá ao arrebatamento. E continuando, irmão Branham fala, ele disse, bem falou Isaías de vós, hipócritas, vós falsos, vós saís aqui dizeis, os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós os polimos. Ele disse, vós sois aqueles que os colocaram ali dentro. Não disse ele, isto? A mesma coisa. Ele diria para as igrejas católicas em seus dias, quando a eles foram enviados os profetas do Velho Testamento, antes que eles estivessem em Nicéia, Roma, ali, e eleito aqueles velhos profetas saíram dali, comendo larvas e coisas da terra, sem até mesmo roupas para vestir, com peles de ovelha em torno deles, e procuraram defender esta verdade da Bíblia. Porém, a Igreja Católica quis a sua concepção intelectual. Então, eles apresentaram ali, veio São Irineu, Policarpo, Martinho, todos os demais, e o que eles fizeram? Eles os colocaram na tumba. Joana d'Arc, São Patrício e o restante deles, eles o colocaram ali dentro. Agora voltam e caiam nas paredes, como eles fizeram a Joana d'Arc. O que eles fizeram? Eles os colocaram ali dentro. Então eu digo, assim como seu espírito clama sobre vocês, paredes caiadas,
hipócritas, chamados a si mesmos de algo, quando vós tomais a concepção intelectual do homem e deixais a palavra, em vez de virem fecundados da semente de Deus, a palavra em vós, vós tendes tomado todas as outras coisas híbridas. Não é de admirar que ela se assente como uma prostituta, porque ela comete fornicações espirituais, ensinando às pessoas coisas do homem e não coisas de Deus. Não sou eu que estou falando, irmãos. Irmão Brana está falando. Estou lendo para vocês aqui o que irmão Brana está dizendo, ou que já disse antes dele partir. Porém, ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Isso é correto, certamente. Aí nós o temos. Então, continuando mais um pouquinho, preciosas pessoas, quem são as virgens prudentes? São a esposa do Senhor que tem o ministério da hora revelado, mas elas não andam por aí sozinhas, desgarradas, divididos sem um líder terreno. As ovelhas sem liderança sentem-se perdidos, sem rumo, e sem Deus sabendo disso. E Deus, sabendo disso em todo o tempo da história da igreja gentia, sempre deixou seus líderes um homem só, em cada tempo, em cada dia. E hoje ele tem ainda em tudo, ele tem ainda levantado o líder para conduzir a terra prometida. O Josué que conduz ao arrebatamento. E este é o que prega a outra porção agora. Você crê? Você crê, irmão Luiz? Eu creio, sim. E agora você é confrontado a ver essa verdade pregada e revelada. E vocês, pastores mundiais, sejam onde forem, um quinto verdadeiro é aquele que está sujeito ao líder da hora. Se não for isso, é um quíntuplo de Efésios falso. Provei para você hoje na mensagem do profeta e na Bíblia. Agora a consciência é sua. Você decide. Quer continuar pelejando contra a palavra da hora? E continuar sendo somente um tipo religioso com espírito denominacional dentro de você? Sim. Pastores, esse espírito da denominação não saiu de você, mesmo você pregando Brana. Você continua com as amarras presas lá no tempo antes de se converter a Brana. No fundo, você ainda é um católico romano. Se você é verdadeiro, entenderá essa palavra. E servirá de onde está, sairá de onde está e se unirá à palavra da hora e ao homem da hora. Hoje tem Jeffersonville, hoje nem Jeffersonville tem essa palavra. Essa palavra está onde se encontra o Moisés da hora, o Noé da hora, o Josué da hora, com seu Caleb da hora, seu apoiador até o final. Estamos dentro da arca? Será mesmo sem a liderança da hora? Estaremos dentro da arca quando reconhecermos o líder da hora e a esposa for manifestada ao mundo como uma só, sem divisão. Vocês, aí de outros grupos da mensagem de Brana, eu os chamo de denominacionais. Me perdoem, pois vocês não reconhecem o que Deus está fazendo hoje, agora. Sabe por quê? Porque sois hipócritas, ganhadores de dinheiro com a Bíblia.
É por isso que vocês não reconhecem. Vocês querem ficar em seus grupinhos com o seu pastor que vocês escolheram em cada igreja, cada tabernáculo. Porém, não querem a mensagem maior da hora, como foi nos dias do pastor Osmar, que não queriam a mensagem dele. Muitos de vocês da primeira e segunda etapa, e depois criaram lá uma etapa pirata, tentando ali piratear o que o pastor Osmar pregava. Ele pregou muita coisa verdadeira, explicou muita coisa boa para nós, que nós temos que continuar crendo nele. Mas algumas coisinhas precisam ser colocadas na fila e no 100%. E é isto que a outra porção está fazendo aqui agora, porque tem que continuar. Vós sois um povo que está dividido, separado. E além de tudo, vocês estão pregando a mensagem assim como os denominacionais perdidos por aí, achando que as vossas pregações e os ganhos dos dízimos dos fiéis que vocês têm em cada tabernáculo vai adiantar alguma coisa diante de Deus, quando Deus ele fala sempre através de um, para que aquele um conduza todo o rebanho, e este rebanho não é só local, ele é mundial. No tempo do pastor Osmar ele era mundial. Nem o pastor Osmar mesmo soube levar isso de uma maneira certa adiante. Ele mesmo tinha medo, acho, de se declarar mundial, porque não queria enfrentar ali Jeffersonville. Mas nós temos que crer na verdade da palavra, doa quem doer. Se infelizmente o irmão José vai ficar entristecido e vai me colocar de um lado, e não quer saber de companheirismo comigo por causa da verdade da palavra, o que eu vou fazer? Vou pregar a verdade da palavra. Quer ficar meu inimigo? Quer dizer que eu sou um louco e que o pai dele, porque foi pai dele, pregou a palavra para nós, o qual nós cremos em toda a mensagem de Branham, é o próprio pai dele, o profeta Branham, que deixou aqui gravada nas mensagens que são transcritas e que são ali traduzidas para nós aqui no português, a língua que eu falo, que falou estas palavras que eu li agora, neste momento, para nós aqui, meus irmãos. Então, se o próprio filho não quer obedecer o pai e saber que ele era profeta e profetizou que viria um após ele, e esse um após ele chamam ele de profeta, só porque o pai dele disse que é profeta, irmão José Branham é profeta, é o profeta que faz as mensagens para ter o alimento material para nós. Sim, mas o profeta espiritual mundial que continua a mensagem de Branham em Apocalipse 10, do 8 ao 11, ele mesmo tem que entender que ele precisa reconhecer esta mensagem se ele ainda quiser ir no arrebatamento junto com as virgens prudentes, a esposa do Senhor Jesus Cristo, a qual Branham pregou para nós, que foi o pai dele, e Branham deixou isto para nós. E nós cremos no que o profeta falou e está cumprindo hoje, neste dia. Isto é cumprimento, meus irmãos, da palavra, da profecia, da palavra revelada de Branham. Está cumprindo para nós. Então nós vamos rejeitar a palavra para ficar com grupos que falam mentiras e ainda estão dizendo ao povo que vão a um arrebatamento que não vai acontecer para vocês. O arrebatamento vai acontecer para quem seguir o líder da hora, o qual o Senhor Jesus Cristo ungiu para isto. E então a noiva, a esposa, estará toda unida num corpo só através da internet, enquanto tiver internet, porque nós estamos no último tempo e nós temos visto a tecnologia avançando. Irmãos, isto vai ser proibido, e quando for proibido, Deus está usando isto agora para unir o corpo de Cristo mundialmente. Onde vai esta palavra? Através da mensagem de um só homem, de uma só voz. E você precisa reconhecer, abaixar a sua fronte e ver o que Deus está fazendo através de um homem que ele levantou, e não foi em Franca que ele levantou. Ele levantou fora de Franca. Este homem estava fora e teve que sair fora.
para enxergar que existia após Osmar Brana, Osmar Rodrigues Costa Brana, porque somos Brana, não é? Então, levantou o que continuaria até o arrebatamento para corrigir e levar adiante a palavra da verdade para todos nós nesta hora. Deus abençoe vocês, meus irmãos, para esta palavra, e que esta palavra possa entrar em vocês e nós crermos cada vez mais na mensagem do irmão Branham e no cumprimento das profecias e no cumprimento de tudo que está acontecendo agora, antes de acontecer o rapto e até o arrebatamento, para que nós possamos nos fortalecer na fé e sabermos quem nós somos, as virgens prudentes deste dia, guardando a palavra na nossa fé diariamente, que nós estamos vivendo aqui no mundo, com essas tecnologias que estão avançando. Agora vem aquele negócio que querem colocar ali do Elon Musk nas mentes das pessoas. Irmãos, temos que se avivar. Igreja, noiva de Cristo, pastores que conduzem, reconheçam a palavra da verdade nesta hora, para que vós não sejais pegados de surpresa e descobrir que vocês não irão ao arrebatamento. Porque nós temos que subir se quisermos fugir daqui. Não há para onde correr da tecnologia. Você pode se esconder no mato, nas montanhas, no mar, aonde você for, em alguma caverna. Os satélites que Elon Musk já colocou em redor da Terra vão te pegar. Vão descobrir onde você está. Não tem o que fazer. Apesar de que haverá um povo escondido nas cavernas, aqueles que ficarão após o arrebatamento. Eles ficarão, mas tem outros que serão pegos, e ali aqueles que forem pegos passarão torturas horríveis, meus irmãos. Não queiram chegar naquele tempo. Aceitem a palavra de Deus nesta hora, aceitem a mensagem que eu vos prego, convertam os seus corações e arrependam-se dos seus pecados, porque a mensagem do Senhor Jesus Cristo sempre foi a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, reconheçam a palavra da hora, unam-se com a pessoa da outra porção agora, e saibam que estarão andando no caminho correto, que Deus quer levar vocês na fila correta, para então nós todos estarmos juntos em companheirismo e aguardando a ressurreição dos santos, para passarmos aqueles 30 ou 40 dias que ficaremos aqui na terra entre nós e vermos o que vai acontecer naquele tempo, até que então enxerguemos nos céus, os céus abertos e Jesus Cristo lá chamando a sua esposa para as bodas do Cordeiro. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda as pessoas com esta palavra, aonde quer que ela vá, que entre nos seus corações, reconheçam as coisas que têm que ser reconhecidas para a palavra do tempo final e da hora que está sendo pregada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa nós aqui que somos um povo pequeno, somos fracos, às vezes desanimados, mas tu, Senhor, tem nos sustentado, não tem nos deixado faltar nada. Abençoa nós materialmente, fisicamente, também cura nossas doenças, cura as nossas enfermidades, todo aquele mal que pode vir das pessoas contra nós, esteja nos protegendo, nos guiando e nos ajudando aqui, Senhor Deus, porque agora esta palavra é humilde, somos um povo humilde e pequeno, mas estamos aqui guardados pelo Senhor, pela tua mão poderosa, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, nós agradecemos a Ti, ó Deus, agora por esta palavra pregada. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistem. E nós agradecemos, eu e o irmão Luiz, que estava aqui me assistindo também comigo neste culto. E Deus abençoe vocês, né, irmão Luiz? Tchau para vocês. Até uma próxima oportunidade.